vou testar esse pré-treino da Essential. Eu ganhei esse pré-treino do Dia do Nutricionista. E ele tem betalanina, palatinose, que é um carboidrato que vai liberando lentamente enquanto a gente corre. Tem eletrólitos, então é um pré-treino, só que ele não tem cafeína. Então eu achei bem legal, porque eu já tomei café e aí excesso de cafeína também não é bom. Então eu vou testar ele hoje. Eu confesso que eu não sou muito fã de pré-treino, porque eu não gosto muito do gosto. Eu prefiro comer alguma coisa, uma banana, um pão, do que tomar. Mas o pré-treino ele vai ter outros benefícios, né? Outras funções também, além de só ter ali o carboidrato. Então eu vou testar hoje pra ver como é que eu fico e depois conto pra vocês. Tá bem calor já são 7h08. Eu queria ter saído antes. Na verdade eu não me planejei, né, pra isso, eu só acordei. Mas já tá calor, então eu acredito que eu vou me cansar mais hoje, por isso que eu vou tomar ele também. E eu tô com fome e não tô a fim de comer algo agora. Quero esperar pra comer depois. Então, vamos ver o que vai dar. Gente, agora eu cheguei da corrida, já tomei banho. Antes de eu fazer meu café, eu quero começar a fazer uma receita de um banoffee saudável e a gente que vai preparar nosso doce de leite, tá? Então, como esse doce de leite ele demora, ele tem que ficar fervendo uns 40 minutos, enquanto eu faço meu café ele já vai fervendo, tá? É um doce de leite vegano, muito mais saudável. Essa receita de banoffee, eu confesso que eu fiz uma vez, faz uns 3 ou 4 anos. Eu lembro que eu gostei muito dela, mas como faz tempo que eu não faço, eu quero testar junto com vocês. Se der certo, vocês vão ver aqui, se não der, vocês também vão ver. Eu espero que dê, porque hoje eu vou levar no encontro que a gente tem, então tem que ficar minimamente bom. Mas eu vou usar aqui pro doce de leite, eu vou usar uma bebida vegetal, pode ser de aveia, de castanha, de amêndoa. Eu vou usar essa da Nude e eu vou usar em média 800 ml. Quase a caixinha toda. Agora eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar de coco. Pode ser açúcar mascavo também, enfim, o açúcar que vocês quiserem. Eu vou usar esse aqui que é o que eu tenho em casa. E aí, esse doce de leite, a questão é tempo, então ele vai precisar reduzir. Então, vai uns 40 minutos dele cozinhando, tá? Então, a questão é paciência de esperar ele cozinhar. Não é difícil, mas precisa de tempo. Então, eu vou colocar aqui enquanto eu faço o café da manhã, lavo a louça e vou preparando o resto do banoffee, ele vai fervendo. E agora eu vou preparar aqui meu café da manhã. O Gustavo hoje foi trabalhar. Então, ele já tomou, eu vou fazer o meu. Eu vou comer 2 ovos com o pãozinho sem glúten que eu fiz. Não sei se já saiu ou vai sair no canal a receita, mas ele ficou bem gostoso. E aí eu vou comer ele com ovinho. Ele só ficou um pouquinho esfarelado, assim, mas o sabor ficou muito bom. E é bom pra variar, né? Um pouco o tapa-ovo de sempre. E quanto aqui é o doce de leite, não precisa ficar mexendo, só tem que cuidar pra ele não queimar. Então, de vez em quando é bom dar uma mexidinha assim pra garantir. Aí eu coloco o pãozinho aqui junto, pra ele dar uma douradinha. E hoje a corrida foi bem desafiadora, principalmente o final.
Eu tava bem cansada já e com dificuldade de respirar, com aquela dor facão, que a gente chama, né? Que é aquela dor aqui no diafragma. E aí, o que eu fiz, e a minha dica para quem sofre às vezes dessa dor, geralmente quando a gente tá iniciando na corrida, a gente sente essa dor porque a gente tá correndo mais rápido do que a gente consegue, né? Mas às vezes ela vem no meio do treino e o que eu faço é prestar muita atenção, me concentrar muito na minha respiração. Então eu puxo todo o ar pelo nariz, solto todo pela boca e me concentro muito, assim, eu fico só focada na respiração. Então olho pra frente, foco na respiração e aí depois, assim, de uns minutos, eu sinto que me ajuda muito e que daí eu consigo correr mais um pouco. Porque às vezes a vontade nesse momento já é parar, né? Então foi o que aconteceu ali pelo quilômetro, eu acho que 10 e meio mais ou menos. Eu comecei a sentir essa dor, eu tinha 12 hoje pra fazer, né? E aí eu fiz isso, respirei e consegui até o final, mas foi difícil. O pré-treino, eu não senti grandes diferenças, assim, pensando em performance. Mas pode ser que porque eu realmente não dormi bem essa noite, estava mais cansada, e aí isso prejudicou. Mas consegui fechar os 12. Ó, começou a ferver aqui, aí é bom dar uma mexidinha só pra não grudar embaixo, não queimar. Ó, gente, o doce de leite já tá bem reduzido, mas ainda tá bem líquido. A gente deixa ferver. E agora, para a base do banoffee, a gente vai precisar de um pacotinho desse biscoito de maisena da Mãe Terra. Ele é uma opção um pouco mais saudável, mas ele tem açúcar, tá? É só para ficar um pouco mais saudável mesmo. Eu vou precisar também de 60 gramas de manteiga derretida e uma colher de água. Então aqui a gente começa batendo o biscoito e depois a gente mistura com a manteiga e a água para formar a base da banoffee. É a banoffee ou o banoffee? Hein? O banoffee? A banoffee. Gente, é a banoffee, não o banoffee. Agora a gente bate aqui até formar uma farofinha. Vou botar aqui num bowl. Ó, aqui a manteiga derretida. Vou misturar aqui com a bolachinha e uma colher de sopa de água. Agora a gente mexe. E a gente vai precisar de uma forma com fundo removível. Essa minha já tá bem pela hora da morte, mas vou usar ela. A gente coloca aqui, farofinha e espalha bem. O ideal eu acho que era até uma forma menor, mas eu não tenho. E agora a gente leva pro forno pré-aquecido até dourar, até ficar uma bolachinha mais durinha, assim, essa massinha. Cuidado para não queimar, porque ela é bem fininha, então tem que ficar de olho. Ó, o doce de leite tá quase pronto. Eu acho até que eu vou deixar ele mais molinho, para facilitar colocar ali na banoffee. Mas olha a cor que bonita, o gosto ficou bem bom, ficou bem docinho. E aí dá pra deixar reduzir mais, se vocês quiserem ele mais consistente. Isso vai aí de cada um. Eu vou esperar esfriar, que eu acho que ele vai endurecer um pouquinho também. Pra vocês entenderem os próximos passos. A massinha tá terminando ali de assar. Depois que ela estiver friazinha, eu vou derreter esse chocolate, aqui tem 670. Vou derreter ele, colocar na massa e levar pra geladeira pra esperar esfriar. Depois que ele estiver durinho, eu coloco o doce de leite, que a gente fez, tá na geladeira, inclusive, as bananas picadas e a gente vai fazer um chantilly com um creme de leite fresco, tá? É esse aqui. Tem outras marcas, tem da Verde Campo também. Enfim, eu comprei o que tava mais barato. Então a gente vai precisar de 2 xícaras desse creme e a gente vai bater com xilitol
pra fazer o chantilly. Esse aqui, antes de a gente bater, a gente vai ter que deixar 20 minutos no congelador. Deixa 20 minutos e bate com o xilitol e aí a gente finaliza a banoffee. Só pra vocês entenderem os passos, tá? Ó, gente, já tirei aqui, tá bem douradinho. Acho que ficou uns 25 minutos em 180 graus. Mas isso vai depender da potência do forno de vocês. Então, tem que cuidar pra não queimar de qualquer forma, porque é uma massa fininha, né? Ó, gente, já chegamos no mercado, já deixo as frutas higienizando com um pouquinho de água sanitária, maçã e nectarina. E agora vamos terminar o banoffee. Eu vou colocar aqui 150 gramas, vai dar um pouquinho mais de chocolate. Pode ser o chocolate que vocês gostarem. Eu tenho esse de café e esse aqui 70%, mas o ideal é que seja um chocolate mais amargo, né? Agora a gente leva pro micro-ondas pra derreter de 30 em 30 segundos. Gente, olha como é que ficou o doce de leite. Ficou muito bonito. Ele ficou com um pouquinho de... Não sei se vocês conseguem ver, ó, com umas bolinhas. Mas o sabor tá demais. Ele ficou numa consistência boa, ó. Não ficou muito mole, não. Ó, botei 30 segundos e depois mais 30 e já derreteu bem. A gente mexe bem. Eu vou colocar um pouquinho de creme de leite fresco, só para ele não ficar tão duro. Já que esse creme de leite acho que vai sobrar um pouco. Vou colocar aqui mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Creme de leite fresco, ele é bem interessante porque ele é bem mais natural, né? Tanto que ele fica refrigerado. Aí fica tipo uma ganache. Fica uma ganache, na verdade, né? Agora a gente coloca aqui. Espalha bem. Tem que ser aqui com bastante cuidado, gente, porque senão ela gruda aqui na bolacha e aí quebra ali a base. Pode ser mais ou menos, não precisa ser perfeito. Agora eu vou colocar aqui o doce de leite. Ficou muito lindo esse doce de leite, hein? Espalha bem. E agora a gente leva pra geladeira pra gelar bem. E depois aí eu vou colocar as bananas antes de ir com o chantilly. Gente, já vou terminar aqui, na verdade. Já vou deixar pronto. Eu vou colocar aqui o creme de leite no freezer por 20 minutos. Terminando os 20 minutos, eu bato ele com xilitol pra ele conseguir pegar a consistência de chantilly. Vou fazer minha unha, eu espero. E, gente, outro vídeo, acho que eu tava com esse esmalte, só pra mostrar pra vocês. É o Anitta Capadócia, que é um nude, que eu amo essas cores mais puxadas pro nude. Gosto... Deixa eu ver aqui. Esse aqui também gosto, que é mais puxado pro rosa, é Férias de Inverno. E eu sempre passo esse top coat, que ajuda a durar mais, porque minha unha não dura nada. Ele é bem bom. Mas hoje eu acho que eu vou pintar de rendinha mesmo. Agora a gente vai fazer então o chantilly. Eu vou usar 2 xícaras desse creme de leite fresco. Já deu ali os 20 minutos no freezer. Deixa eu mexer ele. Não, deu ele praticamente inteiro. E a gente vai usar também 3 colheres de xilitol. Aqui é opcional, pode ser açúcar, pode ser eritritol, outro tipo de adoçante, tá? Mas aí, pra ele ficar mais branquinho, é bom o xilitol, né? Pra não dar... Ou algum adoçante claro, tipo açúcar de coco, ele já ficaria mais escurinho. Então aqui 3 colheres de xilitol. E agora a gente bate, vou usar o meu mixer, esse aqui,
bate até ele ficar em consistência de chantilly. Ó, tá pronto. Fiz uma sujeirada, mas aqui é importante a gente usar um copo assim, ou uma travessa funda, porque ele realmente respinga muito. Ou uma batedeira, né? No meu caso eu fiquei com preguiça. Mas ó, aqui tá a base da torta. Vamos colocar agora as bananas picadinhas. Comprei aqui um cacho, eu tenho bastante banana, mas tá muito madura. Opa, aqui tá sujo. Então eu peguei umas que não estão tão maduras, porque eu não gosto de gosto de banana muito madura, assim, pura. E a gente coloca elas picadinhas mesmo. Aqui acho que foram 5 ou 6 bananas. Mas isso também vai depender se vocês querem mais, menos, enfim, varia, né? De gosto. Agora a gente vem com chantilly e coloca por cima. Ficou lindo, hein, o chantilly? Gente, eu nem vou usar todo esse chantilly, porque senão vai ficar demais. Eu vou guardar e dá pra usar no café, fazer tipo um café gelado. Dá pra usar em outras receitas. Se vocês quiserem fazer menos chantilly, é bem tranquilo. Eu vou colocar aqui uns chocolatinhos pra dar uma enfeitada. E só queria deixar bem claro pra vocês que essa não é uma receita baixa em calorias, tá? O creme de leite, mesmo que ele seja fresco, ele tenha menos ingredientes, seja mais saudável, ele é bem calórico. Então, o chocolate é calórico, mesmo que seja um chocolate mais saudável. O doce de leite que eu fiz, ele é mais saudável, mas também é calórico. Então, aqui é uma sobremesa, não é pra gente extrapolar na quantidade, né? E né, comer com frequência, assim, porque realmente pensando em emagrecimento, ele vai ter as mesmas calorias de uma sobremesa normal. Só que ele tem ingredientes melhores, a gente tem mais qualidade de nutrientes. E tá pronto, na hora que eu for desenformar, só vou tirar essa parte aqui, eu mostro pra vocês. Vou levar pra geladeira. Oi, gente! Já é domingo, 4h12 da tarde. Hoje a gente acordou, descansou bastante, inclusive. A gente foi no nosso apartamento, a gente vai se mudar nos próximos meses. E o nosso apartamento vai passar por uma reforma agora. Então a gente vai estar bem envolvido nisso. E hoje de manhã a gente foi lá pra colocar veneno num armário
que é um armário que eu gostei muito, mas ele tá com um cupim. Então a gente foi lá passar veneno nele pra já tentar resolver ele, porque eu quero pintar ele também. E a gente foi ver algumas outras questões que a gente precisava organizar, porque amanhã, segunda-feira, começa essa reforma. E eu queria saber de vocês, se vocês querem acompanhar um pouco dessa parte, né, dessa reforma do apartamento. Eu tô pensando, assim, bastante na cozinha para fazer os vídeos, para gravar os vídeos de uma forma um pouco mais efetiva, porque aqui eu sempre acabo ficando virada, né, para vocês, então eu quero fazer a cozinha de uma forma que facilite a gravação dos vídeos aqui pro YouTube. Mas eu queria saber de vocês se vocês querem acompanhar um pouco mais disso. A reforma vai demorar ainda um tempo para acontecer, provavelmente a gente só vai se mudar no que vem, mas a gente já tá nesse processo aí e vai ser, acho que uns 2 ou 3 meses meio longos nisso. Mas então de manhã a gente foi lá, ficou resolvendo várias coisas, indo em lojas, resolvendo várias questões. E depois a gente foi almoçar. Eu almocei o mesmo prato de semana passada, que foi a carne com batata frita e arroz. E aí a gente veio pra casa e eu tava de preguiça ele assistindo um filme agora, um filme meio nada a ver, mas tava descansando um pouco. Hoje à noite a gente tem reunião da igreja, porque não teve, geralmente a gente tem a reunião da igreja no domingo de manhã, mas essa semana ficou pra noite, então a gente conseguiu resolver essas coisas de manhã e agora à noite às 7 horas a gente vai ter o culto da igreja, né? Então agora eu quero já preparar algumas coisas pra semana, quero fazer um frango desfiado, tanto pra gente comer hoje à noite como pra amanhã e terça. Não sei se amanhã eu vou conseguir fazer marmitas da semana. Enfim, já deixei algumas coisas organizadas aqui pra semana, acho que lavar um alface, enfim. Aí eu queria trazer vocês comigo. E sobre o banoffee, é a banoffee que se fala. Sobre a banoffee ficou uma delícia. O que aconteceu foi que a geladeira, na hora que eu cheguei na reunião que a gente tinha, eu acho que ela não estava tão gelada, então ela se despedaçou um pouquinho, assim. Ela não ficou tão firminha como eu gostaria. Mas ficou uma delícia, todo mundo gostou muito. E realmente ela fica muito boa, então vale a pena ir fazer. É uma sobremesa bem interessante para levar nas festas de final de ano, né? Ela é muito gostosa e ela, enfim, é um pouco diferente do que a gente costuma fazer, né? Mas é isso, queria dar um feedback pra vocês, porque ontem eu acabei não falando mais nada, a gente chegou em casa à noite e já se organizou pra ir dormir, que a gente tava bem cansado. Então, queria dar o feedback aí da banoffee. E agora, vamos lá preparar algumas coisas comigo. Tá um domingo bem de chuva, bem de preguiça, assim, bem vontade de ficar deitado o dia inteiro. Mas vamos lá. Esse frango, ele tá completamente congelado. Então eu vou botar um pouquinho no micro-ondas pra ele dar uma descongelada. Agora começa a esquentar um pouco o clima, né? Ficar mais calor e eu tenho mais vontade de comer daí vegetais frescos. No inverno eu tenho vontade de comer tudo que é mais quente, né? Então eu comprei dessa vez alface e tomate para fazer mais saladinhas. Eu gosto muito de fazer aquelas saladas completas que mistura tudo junto. Então eu comprei alface para fazer isso também. Ó, gente, já deixei aqui a salada lavada. Como vocês viram, eu passei naquele meu... Como é que é o nome daquilo? Uma centrífuga de salada. E isso ajuda a deixar as folhas mais secas. Isso também ajuda a preservar por mais tempo, porque se a gente deixa muito molhada, ela estraga mais rápido. Então, quem puder passar nessa centrífuga ou passar um papel toalha, assim, pra secar bem as folhas, ajuda bastante a durar. Mais ou menos, acho que, sei lá, 5 dias, dura 6 dias.
E aqui também já piquei a cebolinha verde pra deixar pronta. Vou congelar. E aqui o franguinho também já tá pronto. A gente vai comer ele, acho que hoje com pão sírio. E aí já fica pra amanhã também.